Olá, alunos, vamos a mais uma correção de atividades. Hoje, estudo da língua, páginas 26 a 28 do nosso livro Trilhas. Quando eu uso o mas, o mas é uma palavra usada principalmente como conjunção adversativa, possuindo o mesmo valor que porém, contudo e todavia. E essa conjunção ela transmite uma noção de oposição ou limitação, né? E as conjunções, elas são vocábulos que têm a função de reunir ou relacionar orações, né? Dos termos. Então, é essa a função da conjunção. Exemplos. Eu iria ao cinema, mas não tenho dinheiro. Então, nós vemos aqui que o mas, ele está ligando, né, duas orações. Eu iria ao cinema, né, uma oração completa, com sentido completo. E aqui eu tenho a conjunção que me transmite a ideia de oposição. Ele deu o seu melhor, mas não foi o suficiente. Aqui também eu tenho o mas com uma oposição de ideias, né? Quem dá o seu melhor é esperado que seja suficiente. Porém, aqui, essa conjunção adversativa, ela transmite uma noção de oposição. Eu iria ao cinema, porém não tenho dinheiro. Então, o mas, ele também pode ser trocado por outras conjunções adversativas, que é o porém, o contudo, o todavia. Trocando essas conjunções, a nossa frase ela continua com o mesmo sentido de oposição ou de limitação. Eu iria ao cinema, mas não tenho dinheiro, por exemplo. Ele deu o seu melhor, contudo, não foi o suficiente. Então, aqui nós temos a mesma frase, né, que citamos anteriormente, com a outra conjunção adversativa, contudo. Continua com o mesmo sentido, né, a mesma noção de oposição. Quando usar o mais com i? Então a palavra mais com i, ela é usada principalmente como advérbio de intensidade. Ela transmite uma noção de maior quantidade, intensidade, né? Ou como conjunção aditiva, transmite a noção de adição e acréscimo, e ela tem sentido oposto a menos. Nós vamos ver nos exemplos. Ela é a mais bonita da escola. Então, aqui nessa frase nós vemos a intensidade, né? De quão bonita era a garota, muito bonita, né? Ela era a mais bonita. 20 mais 10 são 30. Então, aqui eu já tenho um outro sentido, que é o sentido de adição, né? Ela é a menos bonita da escola. Então, aqui eu tenho o menos como sentido oposto da palavra mais, né? Eu tenho aqui o mais é a intensidade e o menos é o oposto. 20 menos 10 são 10, né? Então, eu tenho aqui também a noção de adição, né? De acréscimo. Quando usar mas com acento no A sem o I? A outra palavra muito parecida com as que você estudou nesta sessão e que também pode nos confundir é a palavra mas, que é o contrário de boas. Então, quando abro o jornal, não leio as más notícias. Quando abro o jornal, leio as boas notícias. Então, aqui fica bem claro, né, para nós não fazermos nenhum tipo de confusão, que o mas com acento é o contrário de boas. A madrasta e as irmãs da Cinderela eram más. A madrasta e as irmãs da Cinderela eram boas. Ele fez más escolhas, mas depois encontrou o caminho certo. Vamos à nossa atividade. Leia a tirinha a seguir e responda as questões. É uma injustiça. Eu sou a viúva negra, a aranha mais venenosa que existe. Mas nos filmes de terror, os melhores papéis ficam sempre com as caranguejeiras. Letra A. Por que a viúva negra acha que merecia os melhores papéis nos filmes de terror? Resposta: por ser a aranha mais venenosa que existe. Letra B.
Assinale que sentido a palavra mais acrescenta ao adjetivo venenosa no segundo quadrinho da tirinha. Dúvida, intensidade ou negação. Então a resposta correta é intensidade. Letra C. No segundo quadrinho, a Viúva Negra se caracteriza como a aranha mais venenosa que existe. E no terceiro, ela expõe uma oposição a isso, falando que as caranguejeiras sempre ficam com os melhores papéis. Letra D. Que palavra foi utilizada para introduzir essa oposição? Então, como nós já estudamos no início da aula, é a palavra mas, sem o i. Letra E. Por quais das palavras abaixo a palavra mas poderia ser substituída sem prejuízo de sentido? Então, temos aqui porém. Qual destas palavras é o contrário de menos, mais ou mais? A palavra mais, certo? Observe a capa de livro e responda às questões. O presente importante de todos. Que palavra completa corretamente o título desse livro? Mais com i ou mas? Então, a resposta correta é mais, né? Porque dá uma ideia aqui de intensidade. Letra B. Que função essa palavra desempenha no título desse livro? Ela intensifica o sentido da palavra importante. Reescreva as frases a seguir, substituindo as palavras em destaque pela palavra de sentido contrário. Letra A. Meu amigo comeu mais brócolis que eu. Meu amigo comeu menos brócolis que eu. Letra B. O cachorro da vizinha fez menos barulho ontem. O cachorro da vizinha fez mais barulho ontem. Então, perceba que aqui nós utilizamos o mais com i. Letra C. Fomos por um caminho com menos curvas. Fomos por um caminho com mais curvas. Terceira questão. Complete adequadamente as frases abaixo com mais ou mas. Letra A. Estamos no inverno, mas está calor. Então, a gente percebe aqui a oposição de ideia, né? O contrário. Se está inverno, deveria estar frio, mas está calor. Porém, está calor. Letra B. Inês era alta, mas não alcançava o livro na estante. Então, nós aqui também percebemos, né, a oposição de ideias. Por Inês ser alta, espera-se que ela alcance o livro, porém, não alcança o livro na estante. Então, temos aqui o mais com oposição de ideias. Letra C. As crianças querem mais tempo para ler, ou seja, aqui eu tenho mais uma ideia de adição. Letra D. O gato estava atento, mas não viu o rato. Então, aqui nós temos o quê? Ideias contrárias, né? O gato estava atento, porém não viu o rato. Letra E. Corri mais rápido que meu irmão. Então, aqui, letra E, mais está com a ideia de adição de intensidade, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje e até a próxima.